Olá, vamos bater um papinho? Sou o professor Paulo de Tarso. Queria bater um papo com vocês hoje sobre estágio supervisionado. É uma das disciplinas que a gente dá aqui. Especialmente o estágio em hospital. Tá? Eu queria trocar uma ideia com vocês e eu vou falar aqui a minha opinião. Depois, se vocês quiserem comentar a opinião de vocês, sintam-se à vontade. O que eu percebo, né, do aluno que vem para fazer o estágio? Eu acho que o estágio é um momento encantador de quem pode participar dele, né? Seja como aluno, seja como um profissional que está recebendo esse estagiário, porque é justamente quando você começa a trabalhar com a formação do profissional. É quando ele vai aprender, a hora que ele vai a campo, né? Conhecer como é a realidade da área que ele escolheu, especialmente a nossa, que é a odontologia. E a odontologia hospitalar é uma especialidade muito nova, pouca gente conhece sobre odontologia hospitalar. Então é muito comum a gente chegar no hospital, apesar de já estarmos lá desde 2018, 19, as pessoas questionarem, falam, por que cirurgião dentista está aqui no hospital, né? Porque o hospital que a gente frequenta, ele recebe 500 estagiários das mais diversas áreas, né? Enfermagem, fisioterapia, psicologia, enfim, várias áreas da saúde, né? Realiza o estágio nesse hospital. Mas a odontologia é mais recente, quer dizer, não é tão recente assim, mas ainda causa estranheza. E as pessoas às vezes confundem com a área da bucomaxilo. Eles acham que o cirurgião dentista vai para o hospital só para fazer cirurgia. E não, a bucomaxilo é uma das áreas da odontologia que está lá dentro. A odontologia hospitalar, você está lá trazendo saúde bucal para o paciente que está acamado, que está internado, que está na UTI e diminuindo as chances, né, de contaminação por via oral, fazendo o controle, né, da higiene desse paciente, dos cuidados odontológicos desse paciente, diminuindo o tempo de internação, diminuindo custos até para o hospital, cuidando dessa situação, né, da situação odontológica desse paciente. Mas mais do que isso, né, mais do que cuidar isso aí, toda essa área, a odontologia hospitalar, os alunos que estão lá realizando esse estágio, tem um ganho muito grande na área da humanização desse aluno. Ele vê a área da saúde de um outro modo, né? Na faculdade aqui a gente tem, né, restaurações, próteses, tratamento de canal, tratamento de dores orofaciais, tratamento de ortodontia, implante, enfim, uma série de procedimentos que nós realizamos. E o estágio, quando ele vai para a UBS, quando ele realiza o estágio lá no hospital, ele também realiza na UBS. E esse aluno, passando por esse estágio, por essa vivência, ele consegue entender os dois lados da moeda, né? O lado do paciente e o lado do profissional que está ali. E a gente fala muito do acolhimento. A gente sabe que muitas vezes o profissional está cansado, estressado, triste às vezes porque perdeu um paciente ali no hospital que tinha muito carinho. Então a gente sabe que mexe muito com as emoções. Não é fácil trabalhar no hospital, né? Eu tiro meu chapéu para a área da enfermagem, enfim, para todos os funcionários do hospital. E a gente pensa que desde do vigilante, né, da pessoa que está ali na porta, cuidando da segurança, da entrada das pessoas, a pessoa que está fazendo a higienização do espaço, todos esses profissionais que trabalham dentro do hospital são afetados, né, por essa dificuldade que você convive aí, de perda, né, de vidas, e nasce, morre gente o tempo inteiro. Só que muitas vezes o estagiário não é compreendido, né? Às vezes as pessoas acham que o estagiário está ali sem fazer nada. Eu vou falar especialmente da odontologia, que é algo que as pessoas não conhecem muito. Não, então eu acho assim, olha, ficar olhando, não adianta ficar no hospital, não adianta, pessoal, não adianta. Quando você está observando, você está aprendendo muito. Aliás, a gente aprende muito com a observação. Eu vou falar um pouco da realidade nossa dentro do hospital. Os alunos visitam os quartos, né, onde os pacientes estão internados. Muitas vezes o paciente não tem condição de conversar, mas sempre tem um acompanhante. Então o nosso primeiro contato é para orientar esse acompanhante como realizar a higiene bucal desse paciente quando ele for para casa, né, que ele vai precisar continuar com esses cuidados que já tinha no hospital, e é lá que ele vai buscar essa informação. Muitas vezes você entra trazendo uma informação odontológica e você acaba
batendo um papo com esse paciente um tempo um pouco maior, porque o paciente está lá, sei lá, 7 dias, 10 dias, 30 dias, sem sair do hospital, né? Sem ter o contato com o meio externo. Então, o contato deles com o meio externo é com a gente. Então, esse acolhimento é necessário, essa troca de carinho, troca de informações, mas principalmente essa empatia com o paciente, esse acolhimento desse paciente. É um atendimento humanizado. Quando a gente vai para a UTI, e nós entramos com os alunos também na UTI, e muitas vezes os alunos, é a primeira vez na vida que entram numa UTI. Então, o profissional que sai com essa experiência na área da saúde para vivenciar o dia a dia do consultório, pode ter certeza que vai ser um profissional diferenciado, muito mais humanizado. Tá? Às vezes, né, as pessoas acham, poxa, entra na UTI e não faz nada. Só de o aluno entender, ver como é um prontuário da UTI, entender os mecanismos que ocorrem dentro da UTI, a sequência ou os espaços que são atendidos os pacientes, observar o enfermeiro atendendo, não necessariamente pôr a mão ali na boca do paciente, fazer higiene do paciente, que é extremamente importante, e é a função da odontologia hospitalar coordenar essa situação. Mas, às vezes, no caso dos nossos alunos, que são do 5º e do 6º período, eles não têm ainda a habilidade para, por exemplo, fazer a higiene de um paciente que está entubado. Então, ele precisa ver a demonstração, que é o que a gente faz. Então, eu vou falar especialmente de mim, né, como professor da odonto, que entro com esses alunos. A gente sempre procura visitar os espaços que nos foram liberados, né, para a gente poder visitar com os alunos. A gente procura a equipe de enfermagem, então a gente pergunta para a enfermagem, precisa de ajuda? Algum paciente precisando de atendimento, de orientação? Muitas vezes nós tivemos esse atendimento, a gente vai lá e aí eu demonstro para esse aluno como é feito, porque não é o objetivo do aluno de odonto manipular o paciente, que a gente pode, por exemplo, às vezes prejudicar uma intubação que foi feita. Mas daí sim, os profissionais, né, eu como profissional atendo o paciente, e os cursos de especialização, onde já são profissionais que vão atuar ali dentro, aí é diferente, esse profissional já atua. Então, por isso que o acadêmico muitas vezes não manipula o paciente, o acadêmico de odontologia, né? O acadêmico de enfermagem ele já vai manipular, porque essa é a prática. A nossa prática odontológica a gente realiza aqui dentro da nossa clínica odontológica. A prática da odontologia hospitalar é de observação. Ele precisa observar como cuidar. Obviamente, não é só lá e orientar. Especialmente nesse hospital que nós tivemos, a gente foi muito bem recebido em vários setores, apesar de muitos não entenderem por que a gente está ali, outros percebem isso rapidinho. Então, vários médicos, enfermeiras também nos chamando, auxiliares, né, para ajudar, para orientar. Então, eles já viram hemodiálise, coisa que não é o nosso dia a dia. E aí, a profissional que está ali realizando esse procedimento com todo carinho, ensinando os nossos alunos como que é feito, ou o médico, quando for entubar um paciente, mostrando como é feito a intubação de um paciente, massagem cardíaca, a gente já chegou, né, e está ocorrendo isso e a gente acompanhar, ou a perda de um paciente, comunicação, né, de uma notícia ruim de um paciente que faleceu, a comunicação para o paciente, e tudo isso a gente está observando, está tornando esse aluno mais humano no atendimento dele, um atendimento mais humanizado. Então esse nosso bate-papo aqui, né, com você que me acompanha nas redes sociais, é justamente para falar sobre isso. Tem um olhar mais humanizado também para os estagiários. Eles estão ali para aprender com o nosso exemplo. Às vezes aprender o que fazer, às vezes aprender o que não fazer, tá? Nunca o estagiário está lá à toa, nunca o estagiário está ali sem fazer nada. Observar é sim uma forma de você aprender, e tenho certeza que teremos profissionais maravilhosos no futuro. Haja vista os nossos alunos aqui que acompanham e que adoram o estágio supervisionado, lá tanto nas UBSs, quanto nos hospitais. Lá dentro do hospital tem um setor de saúde mental que às vezes, que inesperadamente é um setor que os alunos adoram, né? Porque não tem muito a ver com a odontologia em si, mas a equipe da saúde mental recebeu a gente com tanto carinho, tão bem, e a gente vai lá muitas vezes... O tema odontologia é um meio de nós conseguirmos acessar esses pacientes, conversar com esses pacientes. Nós tivemos depoimentos de pacientes lindos, eles escreveram cartas, que foi uma das atividades que a gente desenvolveu, né?
que emocionou todo mundo, né? No final do semestre, os alunos apresentam um seminário, como foi o estágio. E assim, um depoimento maravilhoso, os alunos se emocionaram mesmo com o que foi falado. E é isso que vale a pena, tá bom? Pessoal, obrigado. A gente volta a qualquer outro momento com outro bate-papo. Um abraço.